O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O senhor sabe o que é a tireoide? Por cima, a parte daqui, né? Eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Eu tenho tireoide. Ainda não fui me tratar, mas eu tenho. Tireoide, eu não sei exatamente o que é, mas é alguma coisa na garganta. Eu sei que fica no pescoço. E para que ela serve? Ela... não sei. A parte da locomoção, né? Acho que para controlar os hormônios, não é? É só andar pelas ruas para perceber que muita gente não sabe ao certo qual é o papel da tireoide. Ela é uma das principais glândulas do corpo, que regula o metabolismo e age no funcionamento de órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela também interfere no crescimento e no desenvolvimento das crianças, na fertilidade, no peso, na memória e até no humor. Já deu para perceber que um problema na tireoide pode trazer muito prejuízo. Fique com a gente e descubra como tratar dois dos principais problemas na tireoide, o hipo e o hipertireoidismo. A tireoide fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. A glândula tem o formato de um escudo e é daí que vem o nome tireoide, da união dos termos tírios, que em grego quer dizer escudo, e oides, que significa forma de. Inicialmente, os estudiosos acreditavam que a única função da tireoide era de deixar o pescoço mais bonito, mas hoje em dia se sabe que não é bem assim. Os hormônios tireoidianos eles vão atuar na pele, no cabelo, no coração, no intestino, no fígado, nos ovários, enfim, em todos os órgãos, controlando a velocidade com que eles funcionam principalmente. Os nódulos são os principais problemas na tireoide. A estimativa é de que 6 em cada 10 brasileiros tenham os nós na glândula em algum momento da vida. A boa notícia é que apenas 5% deles são cancerosos. No caso do nódulo maligno, nós então encaminhamos o paciente para uma tireoidectomia total, ou seja, retirada da glândula. Então a maioria também dos pacientes com câncer, acho que vale a pena ressaltar, eles têm um prognóstico excelente, né? Fazendo o tratamento adequado, fazendo a cirurgia e o acompanhamento adequado, o prognóstico na grande maioria é muito bom. Mas na maioria dos casos de nódulos benignos, basta o acompanhamento médico para conduzir o tratamento. O diagnóstico pode ser feito por ecografia ou exames clínicos. O paciente pode descobrir se tem um nódulo ou não na tireoide fazendo o autoexame. Agora a doutora Gisá vai explicar um pouquinho como que esse exame é feito. Então, como eu falei, 7 a 10% da população tem nódulos que são detectados pelo exame clínico. Então, o médico ele vai detectar se o paciente tem um nódulo na tireoide através do exame da palpação. Então, a palpação nós pegamos com o polegar aqui nessa região, a tireoide está exatamente nessa região aqui cervical, entre o famoso pomo de Adão e a saboneteira no popular. Então, é nessa região que encontra-se a tireoide. Então, o médico, através desse exame, pode deixar o pescoço relaxado, através desse exame de palpação, ele vai detectar se o paciente tem nódulos na região da tireoide, certo? E o próprio paciente pode fazer o autoexame para descobrir se ele tem nódulos na região anterior do pescoço, né, ou nódulos tireoidianos. Então, primeiro, você pode, se olhando no espelho, pegar um copo d'água, engolir, então tome um gole, aí você vai engolir se olhando no espelho. Então, com isso, a tireoide faz uma movimentação aqui, a cartilagem movimenta, a tireoide sobe e desce. Se o paciente tiver um nódulo, ele vai conseguir ver essa movimentação, ele vai ver uma bolinha. Se ele observar que tiver uma bolinha no pescoço, então ele deve procurar o médico. E a outra forma é o próprio paciente fazer a palpação da sua região anterior do pescoço, né? Então, como eu falei para você, nessa regiãozinha aqui, você vai pegar os 2 dedos e vai então fazer a palpação nessa região. Então, se você, fazendo essa autopalpação, esse autoexame, detectar alguma bolinha, que é o nódulo, você então deve procurar um especialista. Além dos nódulos, outros problemas que afetam milhares de brasileiros são o hipo e o hipertireoidismo. O primeiro é bem mais frequente.
O hipotireoidismo, em torno de 10% da população acomete. É muito mais prevalente também em mulheres, 9 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Então é uma doença mais feminina. E o segundo pico, que é onde tem a maior prevalência do hipotireoidismo, é pós-menopausa. 15% das mulheres pós-menopausa têm hipotireoidismo. A tireoide capta o iodo ingerido na alimentação para produzir os hormônios popularmente conhecidos como T3 e T4. A queda ou o excesso da produção destes hormônios causam os distúrbios. Nós temos um hormônio, que é o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, ele é produzido pela hipófise, que é a glândula mestra. É ela que produz hormônios que vão estimular o funcionamento da tireoide, o funcionamento dos ovários, das outras glândulas. Ela é a maestra das outras glândulas. Então, a hipófise produz esse hormônio estimulante da tireoide. E a tireoide produz o T3 e o T4, que são os hormônios tireoidianos. Quando a tireoide está produzindo esses hormônios adequadamente, o TSH está num valor normal. Quando a tireoide começa a produzir menos hormônio, o que acontece? O TSH aumenta, porque daí ele vai estimular essa tireoide no intuito de querer fazer essa tireoide funcionar mais. Então, TSH alto, hormônios baixos, hipotireoidismo. O contrário, a tireoide está produzindo bastante hormônio, T3 e T4 alto, o TSH, aí a hipófise pensa, não preciso mandar a tireoide funcionar. Então, T3 e T4 alto, o TSH baixo. Isso é hipertireoidismo. O hipotireoidismo deve ser investigado em 3 períodos da vida da mulher: durante a gestação, depois do parto e depois da menopausa. Mas a doença não tem idade. Algumas crianças podem nascer com hipotireoidismo e o teste do pezinho é um aliado no diagnóstico da doença. Existem defeitos genéticos em que a criança já nasce com hipotireoidismo, mas aí não é autoimune. São outros defeitos de formação da glândula ou de formação do hormônio tireoidiano. Problemas na tireoide são comuns na família de Tânia. Ela, a nora e as 3 netas têm hipotireoidismo. O distúrbio foi descoberto há 10 anos. Fui ao médico, a endocrinologista pediu que eu fizesse um exame, uma ecografia, e constatou o hipotireoidismo. Agora, os sintomas, que agora a gente já sabe que eram, desde criança, sintomas de hipotireoidismo, essa relação a gente só acabou fazendo depois, mais tarde ainda, mais recentemente. No início, os sintomas do hipotireoidismo podem passar despercebidos: cansaço, sonolência, depressão e falta de iniciativa. Mais tarde, o quadro clínico piora e aparecem sintomas como o inchaço, a pele seca, a queda de cabelo, a intolerância ao frio, prisão de ventre, voz grossa, lentidão nos reflexos e na fala, infertilidade, alterações menstruais e na libido, aumento do colesterol e até a redução da frequência cardíaca. Cansaço. Há momentos em que parece que a gente perde a força, que fica sem energia. E eu me lembro que, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, um médico me atendia e sempre disse que o que eu tinha era um desequilíbrio neurovegetativo, que não se manifestava assim todos os dias, mas eu era tratada, não me lembro nem o nome do remédio, eu era tratada contra o desequilíbrio neurovegetativo. Muitas pessoas associam o ganho de peso ao hipotireoidismo, mas, na verdade, a porcentagem de pessoas com a doença entre os obesos e os não obesos é a mesma. O aumento de peso associado à doença é de, no máximo, 10% da massa corporal e acontece somente antes do tratamento. Uma vez que ele iniciou o tratamento, o médico vai procurar a dose ideal para o paciente e que esse paciente fica eutireoidiano, ou seja, ele volta a ter o hormônio tireoidiano na quantidade adequada, o peso volta ao normal. Sai o inchaço, que é o edema, a retenção de líquido, o metabolismo volta ao normal, o peso volta ao normal. O tratamento do hipertireoidismo pode ser feito com a droga antitireoidiana, que freia a produção dos hormônios. Após 2 anos de acompanhamento médico, 70 a 80% dos casos entram em remissão. Mas se a doença não vai embora quando a medicação é retirada, o indicado é fazer o iodo radioativo,
uma solução que tem a intenção de transformar o hiper em hipotireoidismo, como Miriam fez. Eu tive que fazer uma dosagem com esse iodo e tive que ficar assim também, quando eu tomei a dosagem, ficar afastada, sabe? 5 dias, uma semana praticamente, sem contato com criança, com mulher grávida, porque essa solução, né, era uma radiação. Não é trocar 6 por meia dúzia, porque na verdade o hipertireoidismo é uma doença mais grave, a droga antireoidiana tem efeito colateral. Então, se você não consegue controlar o hipertireoidismo, eventualmente é necessário mesmo fazer o iodo radioativo, provocar o hipotireoidismo e aí fazer a reposição com o hormônio tireoidiano. O hipertireoidismo também tem causas variadas, desde o consumo excessivo de iodo até doenças como o bócio e a doença de Graves, um distúrbio autoimune que aumenta a produção de hormônios. Quem tem hipertireoidismo sente exatamente o contrário de quem tem o hipotireoidismo, como dificuldade de dormir, aceleração dos batimentos cardíacos, queda de cabelo, calor e suor exagerados, agitação, intestino solto, nervosismo e irritação, perda de peso, tremores e olhos saltados. Miriam começou a sentir alguns desses sintomas e decidiu procurar o médico. Eu comecei a sentir assim, queda do cabelo, comecei a sentir as minhas unhas assim, ficaram bastante quebradiças, taquicardia, cansaço, dor nas pernas, né? Então eu vi que alguma coisa não estava funcionando bem. Além da falta ou do excesso de iodo na dieta, as causas mais comuns do hipotireoidismo são a retirada cirúrgica da tireoide e a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune em que o organismo produz anticorpos que danificam a glândula e diminui a capacidade de produção dos hormônios. Agora, Miriam e Tânia fazem o mesmo tratamento para o hipotireoidismo. A medicação deve ser tomada todos os dias em jejum. O problema é que a reposição hormonal é para a vida toda. Eu não percebi nenhum efeito colateral. Não sei se há, mas eu não percebi, também não fui procurar. Então, eu me sinto bem. Tenho disposição, trabalho, né? Trabalho há 47 anos. E estou bem satisfeita. Olha, eu fiquei um pouco preocupada no começo porque eu engordei, né? Eu tinha o hipertireoidismo, na realidade, eu fiquei magra, eu emagreci uns 2 quilos. E depois que eu fiz esse tratamento com iodo, eu engordei, cheguei a engordar uns 11 quilos, sabe? E agora estou assim, né? O médico, o endocrinologista agora que eu vou, ele disse que eu tenho que fazer bastante exercício físico, né? E o Puran eu tenho que tomar uma meia hora antes do café da manhã, para ele fazer efeito. Para diagnosticar o hipo e o hipertireoidismo, o ideal é procurar um médico endocrinologista e realizar os exames de sangue para medir a dosagem dos hormônios TSH, T3 e T4. O Olho Clínico dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Até semana que vem!